Eu contrataria o Caio Jorge. Eu acho que o Caio ele tem características de associar mais com os companheiros, combina mais com o jogo do Felipe Luiz do que o Marcos Leonardo. Que parece que os sauditas eles estão querendo 25 milhões de euros pelo Marcos Leonardo. Além disso, você tem o salário dele, que seria em torno de 2,7 milhões de reais por mês. É, ok, aceitável. É um jogador de 22 anos de idade. Então é um jogador que, se performar bem, é a mesma coisa do Vitor Roque. Se performar bem, ele pode ser vendido por um montante até superior. Os jogadores fazem pressão porque eles querem jogar no Flamengo. Eles querem. Porque jogar no Flamengo não representa pra ele só estar num clube bem administrado, estar num clube com muita estrutura, que disputa todos os títulos e que ele tem chance de se destacar. O cara vai pro Flamengo, automaticamente, assim, a rede social dele se multiplica, porque ele acaba sendo jogador de uma nação de mais de 45 milhões de pessoas no país. Nação rubro-negra, o circo tá se fechando cada vez mais para o Flamengo e afinal, quem o Flamengo vai contratar? Caio Jorge ou Marcos Leonardo? Qual é a sua opinião? Qual é o melhor para você como torcedor? Como torcedor, qual é o melhor? Caio Jorge ou Marcos Leonardo? Ambos são bomba, por isso os antes aqui estão reagindo aqui de uma forma em choque, porque quem vir para o Flamengo, qualquer um que vir, vai suprir as necessidades do clube e são grandes contratações e dois jovens craques de bola, né, rapaziada? Então deixa o like aí nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa os sinos de notificações e hypa com força esse vídeo para mais. Inclusive, o valor do Vitor Roque já subiu no mercado em relação ao que ele chegou. Esse mesmo desenho pode acontecer também com o Marcos Leonardo. A partir do momento que ele pisar, talvez, no Flamengo, esse valor já vai subir. É importante também os caras fazerem essa projeção dos números dele. Então, assim, eu acho 25 milhões de euros um valor bem ok para quem estava querendo pagar isso no mercado brasileiro. O que complica um pouco mais é o salário mensal. E o salário mensal é mais complicado, porque ele ganha 2,7 milhões de reais por mês. Isso mesmo. Voltamos então, minha gente, agora a gente fala do Flamengo, hein? Vamos falar do Flamengo porque o Flamengo também tá se movimentando. Já contratou o Vitão, continua naquela investida ali pra cima do Caio Jorge no Cruzeiro. O Cruzeiro tá endurecendo o jogo, não quer liberar de jeito nenhum, tá pedindo muito dinheiro. O Flamengo continua insistindo, mas tem um plano B. Marcos Leonardo, que também não é nada fácil. Bruno Brás, nosso setorista de Flamengo, tá com a gente? Vamos falar do Mengão e dessas negociações que estão rolando. O Flamengo, como eu disse, né, continua tentando o Caio Jorge, tá valorizadíssimo, porque tá uma queda de braço ali, Cruzeiro e Flamengo, e já pensa num plano B, que é Marcos Leonardo. Bom, boa tarde, gente. É um prazer estar falando com vocês novamente, rever os amigos aí. Feliz ano novo para todo mundo. Em relação ao ataque, né, é o setor que o Flamengo está priorizando no momento e que deve ser o grande investimento dessa janela no ataque, pelo menos um atacante ali de maior peso. O plano A sempre foi o Caio Jorge, mas como você falou, Luísa, é uma negociação muito difícil. O Cruzeiro já recusou 2 propostas do Flamengo e bate o pé de que só aceita negociar por 50 milhões de euros. O Flamengo primeiro ofereceu 30, depois ofereceu 24 mais o Cebolinha, que na avaliação da diretoria do Flamengo custa 8 milhões de euros, mas o Cruzeiro segue irredutível na pedida de 50 milhões de euros. E nesses valores, até onde eu sei, o Flamengo não vai chegar, não deve chegar nem perto de 50 milhões numa proposta pelo Caio Jorge. Mediante esse cenário, o Flamengo começa a avaliar outros nomes, né? Outros nomes já estavam na lista, mas o grande desejo era o Caio Jorge, que na avaliação do técnico Felipe Luiz é o jogador que mais se encaixa com as características que ele quer. E quais características que ele deseja, desse atacante que ele busca? É um cara que ataque mais a profundidade, ataque mais os espaços, seja um atacante mais móvel. No entendimento do Felipe Luiz, quem preenche muito bem essas características é o Caio Jorge. Mas diante de toda a dificuldade, o Flamengo passa a olhar para outros nomes no mercado. Em relação ao Marcos Leonardo, o que eu tenho de apuração é um nome que agrada, sim. Tá ali na lista? Tá. Mas o Flamengo não fez nenhuma proposta oficial pelo Al Hilal e ainda avalia fazer. Porque, no entendimento do Flamengo, o Marcos Leonardo, apesar de agradar a comissão técnica, enfim, a diretoria, ele não possui exatamente essas características que o Flamengo busca de atacante. O Flamengo, o Felipe Luiz, vê o Marcos Leonardo com um outro perfil de atacante. Pode vir a se tornar uma proposta oficial e ele vir para o Flamengo? Sim, é um jogador que agrada. Mas o perfil de atacante que o Flamengo deseja não é exatamente igual ao perfil do Marcos Leonardo, pelo menos na avaliação do técnico Felipe Luiz. Então, ele vai querer chegar aqui com um salário também que seja compatível àquilo que ele já ganha. Agora, existe também um outro fator nessa notícia e talvez seja um ponto até mais, um pilar até talvez mais estratégico para o Flamengo, né? Eu estava vendo agora o posse de bola pela manhã, o Mauro César falou assim, os sauditas pagaram 40 milhões de euros no Marcos Leonardo. Por que eles venderiam por 25 milhões? E aí você tem uma regra que pode ser a brecha
para uma possível tentativa maior de negociação por parte do Flamengo com o Al Hilal. Isso porque a Liga Saudita hoje, ela tem um limite de 10 jogadores estrangeiros. Desses 10 jogadores estrangeiros, você precisa ter 2 jogadores jovens. Isso é uma política para que o futebol saudita tenha uma média de idade cada vez menor. E o Marcos Leonardo, hoje ele está com 22 anos de idade. Para a próxima temporada, ele já não vai se encaixar dentro dessa regra. Então, ou seja, ele sai da regra de pelo menos os 2 jogadores mais jovens e ele entra numa regra geral dos 10 jogadores estrangeiros. O Al Hilal, só para vocês terem uma noção, hoje tem 12 jogadores estrangeiros. Então, assim, os caras estão estourando o limite. E com isso, a saída do Marcos Leonardo do Al Hilal, ela pode acabar sendo viável para o clube trazer um jogador de maior escalão, de maior gabarito. Ou traz um jogador jovem em ascensão, numa idade bem menor que a do Marcos Leonardo, para que eles tenham mais tempo para trabalhar esse jogador, ou eles tragam um jogador mais velho para entrar ali na lista dos outros 8 jogadores, né, que você pode ter 8 jogadores mais velhos, mas que seja um jogador de maior projeção, um nome de maior peso. Então você tem essas questões ali que podem influenciar na negociação. PVC, eu quero sua análise, mas também informação, porque a informação é prioridade. É importante. Não é fácil tirar o Marcos Leonardo hoje não é fácil contratar o Marcos Leonardo hoje do Al Hilal. É um jogador que foi contratado por 40 milhões de euros, por muito dinheiro. No meio do ano, a gente falou aqui bastante da tentativa do São Paulo de trazer o atleta, mas era um cenário diferente. Naquele momento, o Marcos Leonardo ele não estava inscrito na Liga Saudita, só estava na Champions Asiática, não vinha sendo tão aproveitado. Depois ele foi inscrito e começou a ser utilizado, virou destaque, inclusive ele tem 11 gols em 16 jogos. Tá mais difícil tirar o Marcos Leonardo agora do que no meio do ano, quando o São Paulo tentou trazer. Mesmo que ele já tivesse sido, que ele foi artilheiro do Mundial de Clubes. Com 6 gols, ele foi um dos goleadores do Mundial de Clubes. Gonçalo Garcia também, mas ele foi um dos goleadores do Mundial de Clubes. Mesmo assim, ali era mais fácil porque ele não estava inscrito no Campeonato Saudita. Tem uma cláusula que está mudando no Campeonato Saudita que é fundamental para entender a diferença, que é a seguinte: vai mudar o limite de estrangeiros. Ou melhor, o limite de estrangeiros vai ganhar uma flexibilidade que é a seguinte: se você é estrangeiro e você está inscrito, a partir de junho, você deixa de ser considerado estrangeiro. Mas se o Marcos Leonardo sair e quiser voltar, ele volta a ser estrangeiro. Então, o que o Al Hilal está pensando? Eu não posso liberar ele agora nem por empréstimo, nem por nada, porque quando ele voltar, ele volta estrangeiro. E se eu deixar ele aqui e no segundo semestre eu quiser contratar um outro estrangeiro, e ele estiver aqui, jogue como titular, como joga hoje, ou não, ele não é mais estrangeiro. Então, ele está fora do limite. Então, por que eu vou liberar um jogador que me importa, que hoje é artilheiro do time, se eu liberar, quando ele voltar, se ele for importante de novo, se eventualmente voltar, porque pode ser comprado. Só que para você vender um jogador que hoje é titular, vai custar caro. E para emprestar, eu não vou emprestar, porque quando ele voltar, ele volta estrangeiro. E se eu esperar um pouquinho, ele deixa de ser estrangeiro. Então, essa mudança da legislação na Arábia Saudita é um dos pontos que fizeram com que os agentes do Marcos Leonardo respondessem: olha, nesse momento não é bom. O Al Hilal não quer e a gente também não quer, por causa dessa cláusula. Que clubes procuraram? Os agentes se informam. Todos. A frase maravilhosa é a seguinte: todos os que podem contratar o Marcos Leonardo e todos os que não podem contratar o Marcos Leonardo procuraram o Marcos Leonardo. O Flamengo procurou, o Fluminense procurou, o Palmeiras procurou meses atrás. O Atlético procurou, o Cruzeiro procurou, todo mundo procurou. Para sondar, não para fazer proposta. Mas é muito difícil em função do momento dele tecnicamente e da mudança da legislação. Ou seja, uma questão burocrática além da questão esportiva, Exatamente. que agora está contando ainda mais, porque agora ele está sendo mais importante para o time do que ele já estava sendo. Pensando, né, nesse cenário, que não está fácil, mas nesse cenário hipotético. Ô, Mussete, se você pudesse contratar um dos dois aí, Caio Jorge ou Marcos Leonardo, não pensando na questão financeira, para o Flamengo, lembrando que tem o Pedro lá, hein? Tem o Pedro lá, claro, passou por muitas lesões, né? Tem toda uma questão com o Pedro, mas enfim, tem o Pedro lá. Quem você acha que se encaixa melhor nesse time do Felipe Luiz? Eu contrataria o Caio Jorge. Eu acho que o Caio ele tem características de associar mais com os companheiros, combina mais com o jogo do Felipe Luiz do que o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo é um grande jogador, mas para mim ele é mais finalizador do que um cara que constrói. O Caio Jorge para mim é um atacante mais completo e tem também características diferentes ao Pedro. Acho até que eles poderiam jogar juntos, ou na ausência de um e de outro, o Felipe Luiz pensaria num jogador diferente. O Marcos Leonardo é mais rápido que o Pedro, mas é esse cara de finalização de pé esquerdo, pé direito, que associa menos aquele fominha que a gente gosta, que gosta do gol o tempo inteiro. Eu acho que o Caio Jorge é um atacante mais completo.
ele já foi segundo atacante, já jogou ali quase que como um 10, já jogou como ponta no Santos. Eu acho que ele traria hoje o que o Flamengo não tem. O Marcos Leonardo seria outro Pedro dentro das características. Fecha a conta, cara. Então a chance da gente ver o Flamengo se transformando no novo Bayern de Munique do futebol brasileiro é gigantesca, cara. Absolutamente gigantesca. E isso é péssimo pro campeonato. Se a gente fecha a conta, cara. Então a chance da gente ver o Flamengo se transformando no novo Bayern de Munique do futebol brasileiro é gigantesca, cara. Absolutamente gigantesca. E isso é péssimo pro campeonato. Se a gente chegar num nível aqui que dos últimos 10 campeonatos o Flamengo ganhar que seja 7, eu não tô falando nem 8 nem 9, que seja 7 para o campeonato. E aí o torcedor do Flamengo fica bravo comigo. Ah, você fala isso, o Flamengo mereceu. Claro que o Flamengo mereceu. Se tem um clube que merece ter chegado nesse patamar pela política que teve de austeridade, de enfrentar os desafios como deveria, esse clube é o Flamengo. Mas primeiro, o Flamengo jamais conseguiria isso se não fosse a história que vem por trás de como surge a torcida do Flamengo, que é um outro papo, né? Isso aí o flamenguista não gosta de lembrar, né? Que a gente sabe muito bem como que o Flamengo desenvolveu esse número de torcedores ao redor do país. Mas o meu ponto é que, independentemente de merecer ou não se trata do Flamengo especificamente, se trata do futebol brasileiro, do campeonato. É ruim para qualquer campeonato de qualquer país do mundo se você tiver uma soberania de quem quer que seja. A competitividade é o que faz o campeonato cada vez ter mais potencial de crescimento. E isso, até no mercado ultra capitalista como é o norte-americano, eles acreditam. É por isso lá que os times que têm menor desempenho são os times que têm as principais escolhas de draft, ou seja, de melhorar o seu elenco com jovens prospectos, porque na cabeça deles, eles precisam dar equilíbrio e mudar o vencedor, porque isso faz a roda girar. Se a gente parar de fazer a roda girar e ver o Flamengo canibalizando o futebol brasileiro só tende a perder, por mais que o torcedor do Flamengo não possa ficar mais feliz. As coisas podem andar juntas. O torcedor do Flamengo tem todo o direito de pensar primeiro no Flamengo do que no futebol brasileiro. Mas essa, como jornalista, não é minha função. Então a gente precisa colocar o dedo na ferida, que muito pouca gente coloca, porque vai brigar com os caras, né? Muita gente. Tô cagando. A verdade precisa ser dita. E é isso. Quero saber o que vocês pensam. Rapaziada, qual é a sua opinião sobre isso aí, né? O Flamengo aí tem que tomar tudo mesmo, tem que ser campeão da porra toda todos os anos mesmo. Tem competência, fez por onde tá nesse patamar e tem que ser assim. Ninguém quer se importar com qualidade do Brasileirão, não. Se quiserem qualidade, que corra atrás do Flamengo. O Flamengo não tem que parar por ninguém, não. Não tem que ter pena por ninguém, não. Tem que ir pra cima, passar por cima, como um trator. O Flamengo fez a coisa certa. Pagou suas dívidas limpamente, sem SAF, sem nenhuma merda dessa aí. Então ter pena do Brasileirão, que se lasque. Ganhar a porra toda, todos os anos. Tiver 10 edições do Brasileirão, ganha 7 e 8. E é isso, mano. Flamenguista é isso. Queremos isso. É o maior time do Brasil, a maior torcida do Brasil, a maior nação do Brasil. Então, tipo, quer mais o quê? Enfim, qual é a sua opinião, rapaziada? Caio Jorge ou Marcos Leonardo? Quem você acha que realmente tem mais chance aí? Será que Caio Jorge aí, será que o Flamengo ainda vai tentar a última cartada? Será que o Flamengo ainda vai aumentar aí essa proporção de dinheiro aí que já tá alta, na minha opinião, para Caio Jorge? Ou o Flamengo aí vai dar uma cartada de mestre aí no Al Hilal e trazer Marcos Leonardo? Para mim, as duas opções, qualquer um serve, tá ligado? Qualquer um serve. Independente do que Felipe Luiz gosta, do que ele não gosta, o Flamengo precisa de um reserva para Pedro, mano. O Flamengo não tem reserva, caramba. O Flamengo precisa, para 2026, ajeitar, organizar esse ataque. Porque passou 2025 só jogando com os caras improvisados, mano. E ganhou o que ganhou, né? Imagine se tiver com um ataque bem acertadinho, bem fininho. Tá ligado? Então eu acho que o Flamengo ele precisa aí focar nisso aí. Focar no ataque, tá ligado? E realmente buscar ali um ataque que seja realmente sólido. E que possamos ver, rapaz, esse ataque aqui, esse é o ataque titular do Flamengo e ponto. Tá ligado? Precisamos ver um ataque sólido e que a gente veja e diga assim, esse aí é titular. Porque não tivemos isso em 2025, infelizmente. E quando o Pedro se machucou mais uma vez, é que ficou as coisas preocupantes, né? Com Bruno Henrique se improvisando, às vezes era plata. Então, tipo assim, era uma coisa horrível. Então, que esse ano aí seja diferente, que o Flamengo realmente gaste dinheiro aí, o que precisar para ter atacantes de peso aí, né? Fora Pedro, porque se ficar dependente de Pedro, mano, é muito ruim, cara, é muito ruim, tá ligado? Então deixa aí sua opinião nos comentários, deixa o like no vídeo com força, se inscreve no canal, ativa os sinos para receber os próximos vídeos com antecedência aqui no canal Flamengo e hype esse vídeo para ajudar sempre o canal a crescer cada vez mais. Valeu, falou, é nóis.